José Luiz, professor da Faculdade São Francisco de Assis. A nossa aula de hoje é sobre os prejuízos não operacionais. De acordo com o artigo 581 do Regulamento do Imposto de Renda, os prejuízos decorrentes da alienação de bens e direitos do ativo imobilizado, investimento e intangível, ainda que reclassificados para o ativo circulante, quando a empresa tem então a intenção de vender os mesmos, poderão ser compensados nos períodos de apuração subsequente ao de sua apuração, somente com lucros da mesma natureza, observado o limite de 30% do lucro líquido ajustado. Então, essas perdas de capital, que é justamente a alienação ou a venda de um ativo imobilizado, de um investimento ou de um ativo intangível, por um valor então inferior ao do que eles estão registrados na contabilidade, então somente essas perdas de capital podem ser compensadas com ganhos de capital, decorrentes então dessa mesma atividade, limitados a 30%, da mesma forma que os prejuízos a compensar das demais atividades que nós vimos na aula anterior. O disposto nesse artigo não se aplica em relação às perdas provenientes de baixa de bens ou direitos em decorrência de terem se tornado imprestáveis ou obsoletos ou terem caído em desuso, ainda que posteriormente eles venham ser alienados como sucata. Então, naturalmente, tem que ter ocorrido uma venda, uma alienação. Então, não se aplica a esses casos na qual os bens são baixados em razão de eles não terem mais utilidade, terem se tornados imprestáveis. Além disso, segundo o parágrafo 3º do artigo 36 da Instrução Normativa 11/96, os resultados não operacionais de todas as alienações ocorridas durante o período deverão ser apuradas englobadamente entre si. Então, mesmo que na empresa nós tenhamos uma conta para os ganhos de capital e outra para a perda de capital, nós vamos englobar todos esses ganhos e perdas em uma única conta, encontrando então um ganho ou uma perda no período. No período base de ocorrência, nos termos do parágrafo 4º do artigo 36 da Instrução 1196, os resultados não operacionais positivos ou negativos integrarão o lucro real. Claro, tanto o ganho de capital quanto a perda de capital, eles integram a base de cálculo do lucro real. A separação em prejuízos não operacionais e em prejuízo das demais atividades, conforme dispõe o parágrafo 5º do artigo 36 dessa Instrução 11/96, somente será exigida se no período forem verificados cumulativamente resultados não operacionais negativos, então perdas de capital, e lucro real negativo, isso é, prejuízo fiscal. Então, essa separação só vai ser necessária entre prejuízos não operacionais e prejuízos das demais atividades quando no exercício, no ano calendário, tiver ocorrido simultaneamente prejuízos fiscais e resultados, então, negativos nessas atividades não operacionais, isto é, perdas de capital. Verificada essa hipótese, a pessoa jurídica deverá comparar o prejuízo não operacional com o prejuízo fiscal apurado na demonstração do lucro real, observado ainda o seguinte: então vamos fazer uma comparação entre esses prejuízos não operacionais e o prejuízo fiscal. E aí vamos verificar, primeiro, letra A, se o prejuízo fiscal for maior que o resultado não operacional negativo, será considerado prejuízo fiscal não operacional e a parcela excedente será considerada prejuízo das demais atividades. Nós vamos fazer o exemplo a seguir para absorver melhor o conceito. E a linha B, se ocorrer o contrário, se todo o resultado não operacional negativo for maior ou igual ao prejuízo fiscal, então todo prejuízo fiscal será considerado como atividade não operacional. Então vamos exemplificar para entender melhor essas situações. Vamos imaginar um exemplo
na qual a empresa, em 2000x1, apura um prejuízo fiscal apresentado a seguir. Então, ela tinha um prejuízo líquido do exercício de 10.000, 1.200 de adições, 2.200 de exclusões, então prejuízo fiscal de R$ 9.000. Então, além disso, nós sabemos que na composição desse prejuízo, antes do imposto de renda de R$10.000, está embutido um prejuízo não operacional de 1.000. Então, temos uma perda de capital de 1.000, composto, então, líquida, né? Composto de perdas de capital de 18 e ganho de capital 17. Observe, então a gente pega de forma acumulada. Somei o ganho de 18, a perda de 18 com o ganho de 17 deu uma perda de 1.000. Nessa hipótese, como o prejuízo fiscal de 9.000 é superior ao prejuízo não operacional de 1.000, se enquadrou então na linha A, que a gente acabou de ver, né? A empresa tem um prejuízo fiscal não operacional de 1.000 e um prejuízo fiscal das demais atividades de 8.000, que é o 9.000 de prejuízo fiscal menos 1.000 que ficou de atividade não operacional. Além disso, nos termos do parágrafo 7º do artigo 36 da Instrução 1196, os prejuízos não operacionais e os decorrentes das atividades operacionais da pessoa jurídica deverão ser controlados em folhas específicas e individualizadas na parte B do LALUR, para compensação com os lucros da mesma natureza apurados em períodos seguintes. Então, nesse caso aqui, na parte B do LALUR, nós vamos escriturar da seguinte forma: vamos abrir uma folha para prejuízos fiscais não operacionais, onde então nós vamos colocar a data, o prejuízo não operacional que ocorreu de 1.000 e o seu saldo de 1.000 a ser compensado em exercícios futuros. Também vamos abrir uma folha para os prejuízos fiscais das demais atividades. Vou colocar a data, prejuízo fiscal, que foi de 8.000 a débito, e o saldo devedor a ser compensado em exercícios futuros de R$ 8.000. De acordo com o parágrafo 8º do artigo 36 da Instrução 1196, o valor do prejuízo fiscal não operacional a ser compensado em cada período base seguinte não poderá exceder o total dos resultados não operacionais positivos apurados no período de compensação. Assim, caso no período seguinte, 2000x2, a empresa apurasse um resultado não operacional de 600, positivo agora, né? Deu um ganho de capital líquido de 600, e o resultado das atividades operacionais de 6.400, totalizando um resultado antes do imposto de renda de 7.000, ó, que a gente está vendo aqui, ó. Nós então teríamos a seguinte situação: então, teve esse resultado de 7.000, da qual a atividade não operacional é um ganho de 600 e 6.400 das demais atividades. Teve adições de 800, exclusões de 1.500, um lucro real de 6.300. Nesse caso, a compensação de prejuízos não operacionais está limitada aos 600, que é justamente o que a gente teve de ganho não operacional. A gente acabou de ver que o limite de compensação é o valor do ganho, que foi de 600. Então, lá na folha na parte B do LALUR, na folha de prejuízos fiscais não operacionais, em X2 nós faríamos uma compensação de 600, registrada a crédito, 1.000 menos 600, ficaríamos com um saldo a compensar ainda de 400. É importante ainda nós destacar que nesse caso o limite de 30% do lucro líquido ajustado no valor de 1.890 foi dividido 600 para os prejuízos fiscais não operacionais que acabamos de fazer, e a diferença então dos 1.890, só lembrando, esses 1.890 é o que? Os 6.300 que nós encontramos de lucro real antes da compensação, multiplicado por 30%. Né? Então 1.890 a 600 foi para prejuízos fiscais não operacionais, a diferença 1.890 menos 600 dá 1.290, que vai para o prejuízo fiscal das demais atividades operacionais, que também deve ser evidenciado na parte B do LALUR. Então lá na parte B do LALUR nós vamos na folha de prejuízos fiscais das demais atividades e vamos colocar lá em 31 de 12 de X2 a compensação
de 1.290. Então tinha 8.000 menos 1.290 ficou 6.710 a ser compensado em exercícios futuros. Dessa forma, observamos que a empresa atendeu ao disposto no parágrafo 9 do artigo 36 da Instrução 1196, o qual determina que a soma dos prejuízos fiscais não operacionais com os prejuízos decorrentes de outras atividades da pessoa jurídica a ser compensada não excederá de 30% do lucro líquido do período da base da compensação, ajustado às adições e exclusões previstas ou autorizadas pela legislação do imposto de renda. Que foi justamente o que a gente fez, a gente pegou esse limite de 30%, que deu 1.890, e distribuiu 600 para as atividades não operacionais e a diferença, 1.290, para as demais atividades. Além disso, conforme o parágrafo 10 do artigo 36 da Instrução 1196, no período em que for apurado resultado não operacional positivo, todo o seu valor poderá ser utilizado para compensar prejuízos fiscais não operacionais de períodos anteriores, ainda que a parcela do lucro real admitida para a compensação não seja suficiente ou que tenha sido apurado prejuízo fiscal. Vamos exemplificar para entender melhor esse parágrafo 10 do artigo 36 aí. Nesse caso, então, a parcela de prejuízos fiscais não operacionais compensados com os lucros não operacionais que não puder ser compensada com o lucro real, seja em virtude do limite de 30% do lucro real ajustado ou ainda em razão de a empresa ter incorrido em prejuízos fiscais no período, passará a ser considerada então como prejuízo das demais atividades. Agora sim, vamos fazer o exemplo para a gente entender melhor como é que funciona. Então, vamos imaginar que no período seguinte, 2000x2, a empresa apurasse um resultado não operacional positivo de 1.500. Então teve um ganho de capital líquido de 1.500 e o resultado das demais atividades operacionais de 1.000, não existindo então adições e exclusões, totalizando então dessa forma um lucro real de 2.500. 1.500 de atividades não operacionais e 1.000 das demais operações. Nesse caso, a compensação de prejuízos não operacionais está limitada a 30% do lucro real antes das compensações. Então, observem, então eu tenho 2.500 de resultado antes das compensações, 30%, então o limite é 750. E a apresentação na parte B do LALUR, então, vai ser feita da seguinte forma. Então, observem, embora eu tenha 1.500 de resultado não operacional positivo, né, eu somente pude usar 750 em razão desse limite de 30% do resultado, que é o lucro real antes da compensação de prejuízos. Verificamos então como ficou. Lá na parte B do LALUR, eu vou lá na folha de prejuízos fiscais não operacionais e vou compensar em X2 daí os R$750 que a gente encontrou, sobrou aí no saldo de 250 compensado. Esse saldo de 250, conforme a gente acabou de ver na norma de prejuízo não fiscal operacional, ele passará a ser considerado como prejuízo das demais atividades. Assim, a parte B do LALUR vai ficar da seguinte forma. Então, nós vamos transferir, ainda também 31 de 12 de X2, para prejuízo das demais atividades. Então, eu tiro esse prejuízo fiscal não operacional daqui e zero ele. Já que tinha 1.500, a gente só usou 750 e transfiro ele para prejuízos fiscais das demais atividades. Então sai das atividades operacionais e vem para as demais atividades. A débito aqui, aumentando então o meu saldo devedor de prejuízos fiscais das demais atividades. Tinha 8.000 a compensar, agora tem 8.250. Temos ainda para ver essa disposição transitória quanto aos prejuízos não operacionais, que está consubstanciada lá no artigo 582 do Regulamento do Imposto de Renda, que nos diz que o saldo de prejuízos não operacionais formados a partir de 31 de dezembro de 95 e não utilizados até 1º de janeiro de 2014, somente poderá ser compensado com lucros na venda de ativos não circulantes, observado ainda o limite de 30%
do lucro líquido ajustado. Então, se eu tinha um saldo de prejuízo não operacional que se formou a partir de 31 de dezembro de 95 e eu não absorvi ele até 1º de janeiro de 2014, ele vai ficar então também com esse limite que nós temos de compensação, esse limite de 30% que nós temos de compensação, tanto do prejuízo das atividades não operacionais quanto das demais atividades. Essa foi a nossa aula de hoje. Obrigado a todos e até a nossa próxima aula.